Bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite, né? Depende do momento em que vocês estão assistindo essa aula, minha gente. Não reparem muito bem, porque eu lavei, viu? Tá tudo assanhado. Enfim, gente, hoje vai ser a nossa primeira aula do nosso primeiro assunto de espanhol, não é isso? Pessoal, nossas aulas do Meet, a gente não vai usar para eu explicar os assuntos para vocês. Por quê? Porque aqui eu posso digitar, eu posso fazer uma aula mais completa. Pelo Meet não dá certo, né? Porque é aquele negócio ao vivo e tal. E outra coisa, vocês vão poder assistir essa aula 1.200.000 vezes, quantas vezes vocês quiserem, para poder compreender o assunto, né? Então fica bem melhor um videozinho. No caso das aulas do Meet, é só para a gente tirar dúvida, ok, pessoal? Então vamos ao nosso primeiro assunto, espanhol. Então, gente, nossa primeira aula, nosso primeiro assunto, aliás, vai ser sobre os artigos em espanhol, né? Eles são muito parecidos com o nosso artigo em português. Ah, professora, mas o que são artigos? Gente, os artigos são as palavrinhas que a gente utiliza antes dos substantivos, né? E no espanhol, eles são divididos assim como no português, que são os artigos determinados e os artigos indeterminados, tipo definido e indefinido, tá? Aí a gente vai ver os dois tipos de artigos, né? A diferença entre eles, quando usar os artigos definidos, quando usar os artigos indefinidos, ok? Então, gente, o seguinte, no nosso português, a gente tem o artigo o e o artigo a para o feminino e para o masculino, no caso dos artigos definidos. Ah, Juliana, como assim? Gente, olha só. Quando eu falo o menino, esse o é um artigo definido masculino, né? Quando eu falo a menina, o a é um artigo definido feminino. Meu Deus do céu. Então, gente, olha só. Como vocês viram, esses artigos eles estão sempre acompanhando o substantivo, que é quem? Menino, menina. Eu posso usar o professor, a mulher. Então, gente, no caso do espanhol, a gente também vai ter esses dois tipos aí de artigos, que são os definidos, que também podem ser chamados de determinados, e os indefinidos, que também podem ser chamados de indeterminados, né? Gente, no caso dos determinados, quem são eles? É o el, que é o nosso o, la, que é o nosso a, los, que é o nosso os, e las, que é o nosso as. Então, a gente tem aí, ó, o masculino no singular, o feminino no singular, o masculino no plural. Então, gente, já ficou bem simples aí para vocês, né? Então, quando a gente quiser dizer assim, o homem, como é que a gente vai falar em espanhol? Vamos usar o nosso artigo em espanhol para o masculino, que é quem? El hombre. Se eu quiser dizer a mulher, aí eu vou usar o nosso artigo feminino, la mujer. Então, a gente vai ter também no plural, gente. Olha só. Los hijos. Os filhos. Las chicas. As meninas. Então, a gente vai ter aí as quatro formas, igual ao nosso português, né? Duas para o singular, uma masculina e uma feminina. E duas no plural, uma masculina e uma feminina. Ok, alright? E no caso dos indeterminados, pessoal, a gente já aprendeu os determinados, que eram quatro, né? Tinha lá a forma masculina, feminina, masculina plural e feminina plural. Gente, no caso dos indeterminados vai ser a mesma coisa. A gente vai ter quatro formas, né? Uma masculina no singular, feminina no singular, masculina no plural e feminina no plural. O nosso português, quem são os indeterminados, que são os indefinidos? Uma, uns, umas, né? Então, quando eu digo assim, um homem, umas mulheres, uns cachorros, umas cadeiras, né? Esses são os artigos indefinidos no nosso português. No caso do espanhol, vamos ver agora.
E no espanhol, prof, como é que vai ser? Gente, no espanhol vai ser muito parecido com o nosso português. A gente vai ter una, unos e unas. Olha aí, meu povo, né? Esses são os artigos indefinidos no espanhol. Então, eu tenho un hombre, una mujer, unos chicos, unas niñas, né? Então, a gente vai ter aí os nossos artigos indefinidos no espanhol, bem parecido com o nosso português, né? Aí vocês vão dizer, prof, mas uno não é numeral? Gente, olha só, uno é numeral, sim, tá? Então, como o nosso português, o ele também vai ser numeral e vai ser artigo. A gente não tem tipo, um homem chegou, né? Ou então, comprei uma melancia, ok? A diferença é que no espanhol, o nosso de artigo é só um. E no caso do numeral é uno, ok? Então não confundam isso aí, pessoal. No caso do espanhol, quem é o artigo indefinido? Que significa sendo artigo. Se você botar uno, é numeral, ok? Então já deixa de ser artigo. Lembrem-se sempre, Então é isso, pessoas. É um assunto bem bonzinho pra gente pegar, né? Bem facinho. Então vamos só dar uma recapitulada bem massa, né? Os artigos no espanhol são divididos em dois, igualzinho ao nosso português. São os determinados e os indeterminados. Os determinados são quem? El, la, los e las, tá? E os indeterminados? Una, unos e unas, ok, gente? Então, sempre vai ter 4 tipos, gente. Que no caso é um masculino no singular, um feminino no singular, um masculino no plural e um feminino no plural, ok? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido esse nosso assunto, tá? Ele é bem facinho, mas ele é super importante para a gente começar aí no nosso mundo do espanhol. E não esqueçam, tá? Nossas aulas no Meet vai ser para tirar dúvidas, ok, pessoal? Então, assistam sempre os vídeos, porque eles são bem mais completos, né? Tem os exemplos e guardem aí no celular de vocês para quando a gente for resolver as atividadezinhas, tá? Então, ó, cheiro, e vai ter o videozinho de inglês, né? Para quem é meu aluno aí de inglês, aí o pessoal da manhã, vai ter o videozinho também do novo assunto de inglês de vocês, tá? Aguardem aí que vai dar certo.